São desprezados, até humilhados, mal entendidos, incompreendidos. Lixo, refúgio, inimigos do mundo. Ao céu tem acesso, amigos de Deus. Classificados como simples loucos, infelizmente não passam de poucos. Mas isto não é... Levante as mãos e diga: toda a glória, mais alto, toda a glória pertence a Jesus, o nosso Senhor. Amém? Como um coral bem bonito, amém? Você vai declarar: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Quem crê nisso, diga: eu creio nisso. Aleluia! Então levante as mãos. Oh, glória a Deus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Isso, quero ouvir você cantando bem alto e bem forte, vai. Porque... levante a voz. São todas as coisas. Oh, porque dele, por ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Isso, declare: porque dele, por ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então levante as mãos e diga a ele: a ele a... isso, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Toda a glória, diga bem alto, vai. A ele a... só ele, a ele a glória, vai. A ele a glória, pra quê? Pra sempre, amém. Oh, quão profundas riquezas, declare, vai. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Quão profundas riquezas, quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis, declare bem alto. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Então levante a mão, diga a ele: a ele a... tem que arrebentar a igreja. Diga a ele a glória, a ele a... glória, lavacena, lavalaia, a ele a glória, pra sempre, amém. Toda a glória, declare a ele a glória, a ele a glória, vai. A ele a
coral. Levante as mãos e declare: a Ele a glória. Vai bem alto. A Ele a... Mais alto, vai. A Ele a... A Ele a glória. Diga: a Ele a... Para sempre. Aleluia. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. São eles os 3 filhos de Noé, e deles se povoou a terra toda. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. O que ele passou a plantar? Uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber, fora a seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os seus próprios ombros, e andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço, e disse: Maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. E ajuntou: Bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé, passado o dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos, e então ele morreu. Primeira coisa que nós vemos aqui na palavra, todo mundo conhece a história. Deus falou com Noé que ele tinha que construir uma arca, porque viria o dilúvio, e o dilúvio mataria todos os moradores da terra, e Deus então teria que repovoar a terra. E Deus escolheu Noé e a sua família para repovoar a terra. Então Noé obedece a Deus, e quando Deus fala com ele, era um período que nem chuva tinha, a terra era regada pelo orvalho. Todo mundo sabe o que é o orvalho? Quando você acorda de manhã, a grama está molhada e não choveu, aquilo ali é o orvalho. A terra, ela era regada pelo orvalho, não havia chuva. E Deus falou com Noé que ia vir um dilúvio. Noé então começa a construção daquela arca. Aos olhos humanos ele era um homem doido. Por quê? O que ele está fazendo? Para quê? Vamos falar assim numa tradução mais clara para entender. Para que um navio desse tamanho? Né? O que ele vai fazer? E Deus falou com ele: quando o dilúvio vier, você vai entrar com a tua família, um casal de animal de cada espécie vai entrar também, para depois repovoar toda a terra. Noé, obediente a Deus, ele fez o que Deus mandou, porque melhor é obedecer do que sacrificar. Sim ou não? Sim. Noé fez a arca. Chegado o momento de Noé entrar para a arca com a sua família, e também com um casal de animal de cada espécie. Ele entra e fica lá dentro até que as águas venham baixar. Depois que as águas baixam, Noé sai de lá e ele planta uma vinha. Ele planta o quê? Uma vinha. Depois que passou o tempo e a vinha produziu, ele bebeu do vinho e se embriagou. E quando ele se embriagou, ele ficou nu. E dentro da sua própria tenda, ele ficou pelado. Vamos falar assim. O seu filho Cã, que Cã pode ser Cã ou cão. Naquela época, cachorro não era chamado de cão. Cachorro era cachorro. Diga glória a Deus. Então cão ou Cã era a mesma coisa, dependendo das traduções bíblicas. Cã pega e vai até a tenda do seu pai e vê que o seu pai
está nu. E o que ele faz? Em vez dele pegar o lençol e cobrir o pai, ele saiu de dentro da tenda do pai e começou a contar para os seus irmãos o que ele tinha visto lá dentro. Aí o negócio começou a apertar. Quando Sem e Jafé, que são os outros dois filhos de Noé, ficaram sabendo, a palavra fala que eles pegaram uma capa ou um lençol e de costas eles foram lá para cobrir. Olha o que a Bíblia fala aqui, olha. 23. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram sobre os próprios ombros e andando de costas, rostos o quê? Desviados, cobriram a nudez do pai sem que a vissem. Eles poderiam fazer o quê? Pai, a gente viu para poder saber onde que colocava o lençol. Sim ou não? A gente olhou para a sua nudez para saber aonde a gente colocaria a capa, como que a gente ia tampar. Não, eles não quiseram olhar. Eles tinham que tampar sem ver. Não quiseram ver. Vamos trazer para os dias de hoje. Você sabe o que significa nudez? Nudez é uma das definições para pecado. Lembra que quando Adão e Eva pecou, eles viram que estavam o quê? Nus. E o que eles fizeram? Se esconderam, sim ou não? Então nudez significa o quê? Um pecado cometido. Todo mundo que está aqui dentro, eu disse o quê? Todo mundo que está aqui dentro, em algum momento da sua vida, já teve a sua nudez exposta. Já teve. Está escrito na Bíblia, todos pecaram. Sim ou não? Sim ou não? Todos na vida já pecaram. Quando trouxeram aquela mulher pega em adultério até Jesus, os acusadores dela trouxeram ela e disseram: Jesus, a lei diz que quem for pego no adultério tem que ser apedrejado. Jesus estava agachado, escrevendo no chão. Ele não alarmou, do jeito que ele estava, ele ficou. E ele falou: então tá bom, vocês querem cumprir a lei, não querem? Então vamos lá. Quem aqui não tiver pecado, pegue a pedra e seja o primeiro a jogar. A Bíblia fala o quê? Que foi saindo um após o outro. Ficou só a mulher. Jesus pergunta o que para ela? Mulher, cadê os teus acusadores? E ela fala o quê? Que eles se foram. E Jesus fala o que para ela? Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Por que saiu todos, um após o outro? Porque todos já tiveram em algum momento da vida sua nudez exposta. Já tinham pecado em algum momento da vida. Vamos trazer para o dia de hoje. A geração de Cã ou de Cão, quando sabe que um irmão pecou, ele quer contar para todo mundo que o irmão pecou. Quando ele sabe que alguém pisou na bola, ele sai espalhando a notícia. Por que Cã não contou para mais pessoas? Porque não tinha. Porque se tivesse, ele contaria. Por que ele só contou para os seus irmãos? Porque era quem tinha. Lembra? Veio o dilúvio e todos morreram. Ficou quem? Noé e os seus filhos. Então não tinha mais para quem contar. Então Cã contou para quem estava ali. Mas se tivesse mais pessoas, ele ia contar também. A geração de Cã ou Cão é a geração que, quando sabe do erro de alguém, do pecado de alguém, ele sai para falar, ele sai para contar, ele sai para apontar. A geração de Sem e de Jafé, eles não querem nem saber. Eles cobrem sem nem mesmo saber, com o rosto ou com os olhos desviados. Desviados da onde? Da nudez do pai. Da nudez do pai. Eles não olharam para a nudez do pai. Não olharam. Então, sem olhar, eles tamparam.
A geração de Sem e de Jafé é a geração que quando alguém chega até você e fala assim: olha, você ficou sabendo o que o Emerson fez? A geração de Sem e de Jafé fala assim: eu não fiquei, mas também não vou ficar sabendo, porque eu não quero saber. Mas aquela situação, Sem e Jafé não quiseram ver, que não era o correto. Daí o que aconteceu? Passou o efeito do vinho, e Noé desperta, olha 24, despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço. Agora repare aqui, a Bíblia não está contando como foi que Noé ficou sabendo. Pode ter sido que os filhos Sem e Jafé, que ficaram sabendo pelo irmão, contaram para ele? Pode ser, mas a Bíblia não está falando. Mas ele ficou sabendo, por quê? Não tem nada escondido que não seja revelado. É o que a Bíblia fala. Então quando ele fica sabendo, ele reúne a família. Ele vai liberar sentença de bênção e sentença de maldição. Lembra o que a palavra fala? Maldição sem causa não virá. Mas se a maldição vem é porque tem uma causa, tem um motivo pelo qual a maldição veio, sim ou não? Então Noé vai liberar sentença, e ele fala, 25, e disse: maldito seja Canaã, seja servos dos servos a seus irmãos. E ajuntou: bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e Canaã lhe seja o quê? Servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja o quê? Servo. Quando Noé fala, engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, o que ele está falando? Sem e Jafé vão ter uma amizade. Sem e Jafé viverão em harmonia. Sem e Jafé vão prosperar juntos. Mas Cã vai ser servo de Sem e de Jafé. Diga glória a Deus. E quem são os descendentes de Sem e de Jafé? Diga comigo, os israelitas. Diga alto. Diga, os judeus. Quem são os descendentes de Cã? Diga comigo, os cananeus. O tempo passou. Cã está com os cananeus, a sua descendência, lá em Canaã. O que Deus fala para os israelitas, para a descendência de Sem e de Jafé? Vai lá em Canaã, destrua todos os cananeus que tem lá, e tome a terra de Canaã para vocês. O que nós aprendemos aqui? O que isso sinaliza? A geração de Cã, que gosta de falar do pecado dos outros, que gosta de ver as coisas erradas que os outros fazem, a geração que não quer cobrir o pecado de ninguém com misericórdia e com oração, essa geração, tudo que elas têm na mão, eles vão perder. É a geração que perde. Se tem família, perde. Se tem bens materiais, perde. Se tem dinheiro, perde. Se tem empresa, perde. Se tem emprego, perde. Tudo a geração de Cã perde. A geração de Cã, ela vai de mal a pior. Está entendendo? A geração de Sem e de Jafé é a geração que conquista, é a geração que avança, é a geração que Deus está do lado dela. Diga aleluia. Por isso que a Bíblia fala que Deus tira do ímpio para dar ao justo. Deixa eu falar uma coisa. Cachorro não era chamado de cão naquela época. Cachorro foi chamado de cão por causa de Cã. Por quê? Eu escrevi aqui. Cachorro é um animal. Cão é o comportamento que o animal tem. O que o cachorro faz quando chega alguém? Late.
Quando ele late, o que ele está fazendo? Delatando alguém que chegou. Você não viu alguém chegar na tua porta, o cachorro late, o que ele está fazendo? Está delatando que chegou alguém. Lembra que Jesus falou? Quem és tu que quer tirar um cisco do olho do teu irmão, mas não está vendo a trave que tem no teu olho? O que é trave? Um pedaço de madeira grande. Você está olhando um cisquinho no olho do irmão, não está vendo o pedação de pau que está no teu olho? Tira primeiro o pedaço grande de pau que tem no teu olho, para que você possa ver claramente o cisquinho do olho do teu irmão. Está entendendo ou não? Então vamos aqui, olha, versículo 21 do capítulo 15 de Mateus. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de onde? Tiro e Sidom. E eis que uma mulher, o quê? Cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Diga glória a Deus. Por que uma mulher cananeia? Porque era descendente de cananeus. Vamos ver o que acontece? Ela vem clamando: tem compaixão de mim, Jesus, filho de Davi, minha filha está terrivelmente endemoniada. E 23, ele porém não lhe respondeu palavra nenhuma. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: mestre, despede esta mulher, porque vem clamando atrás de nós. E Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Os cananeus eram quem? Ovelhas perdidas da casa de Israel. Lembra que Sem e Jafé, a descendência deles são os israelitas? A bênção que veio sobre eles era para ter vindo também sobre Cã, mas não veio por quê? Porque era um delator, era um cão espiritual. Ele foi delatar o pecado do pai. Então a bênção que era para vir sobre ele não veio. Então a hora que os discípulos falam: manda esta mulher embora, despede-a, significa mande ela embora, porque ela vem gritando atrás de nós. Jesus fala: eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Traduzindo, esta mulher cananeia era para ser uma israelita, mas ela se perdeu. E aí o que acontece? Aqui ó, 25. Ela porém veio fala alto, adorou. Ela veio e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Uma outra tradução vai dizer: não é bom tirar o pão dos filhos e dar para os cachorros, para os cães. Ela contudo replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. O pão inteiro é para quem vem da descendência de Sem e de Jafé. Quem é que come migalha? Quem gosta de delatar o pecado dos outros. Quem é que come o pão inteiro? Aquele que não quer nem saber e quer cobrir. E tem muita gente aqui dentro que não come o pão completo, só come migalhas, só come o resto que cai das mesas. Por quê? Porque Canaã, Cã e a sua descendência será servo de Sem e de Jafé. Então, Sem e Jafé tem a bênção completa, tem o pão inteiro. Mas Canaã, os cananeus, os cães, vai comer as migalhas que caem da mesa dos israelitas. Olha, quem aqui já foi acusado de uma coisa que não fez? Levanta a mão, bem alto. Quase 100%.
O diabo está cansado de ser acusado daquilo que ele não está fazendo. Qualquer problema que você vive, quando você come a migalha, que o diabo está tentando contra mim. Não, talvez é que você é um cão espiritual. Você é um cão espiritual. E o cão se alimenta das feridas. Se uma pessoa tem um pé ferido, machucado, o cão vem e fica lambendo. Porque o cão se alimenta das feridas. Tem pessoas que se alimentam de ficar sabendo do pecado dos outros. Ele tem prazer em ficar sabendo que o irmão caiu. Ele tem prazer em ficar sabendo que a irmã errou. E ele se alimenta daquilo. As amizades que ele tem, as convivências que ele tem, só perduram porque todas as vezes que se reúnem é para falar de alguém que caiu. Você tem que sair daí e parar de ser uma geração de cão espiritual. Olha aqui a visão que João teve. Vi novo céu e nova o quê? Terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia da onde? Do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus. E Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda o quê? Toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e o quê? Verdadeira. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Olhe para mim. Você achou lindo isso daí? Você achou maravilhoso isso? Novos céus, nova terra. Novos céus e nova terra, alegria eterna. Lembra desse hino? Só os antigos vão lembrar. Oficina G3. Quem lembra? Pelo amor de Deus. Novos céus e nova terra. O mar já não existe. Vi a nova Jerusalém descendo do céu, ataviada, enfeitada, como uma esposa para o noivo. Diga glória a Deus. Ali não haverá choro, não haverá luto, não haverá dor, não haverá tristeza, não haverá nada. Tudo já está feito. Aleluia. É algo maravilhoso. É algo maravilhoso. Mas você sabia que a descendência de Cã não pode entrar nesse lugar? Você sabia que os cães espirituais não podem entrar nesse lugar? Vamos ler aqui? 8 do capítulo 21 de Apocalipse. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Diga glória a Deus. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito de comer da árvore da vida e entrem na cidade pela
Pela porta, diga glória a Deus. Ou pelas portas. Aí o 15. Ficam de fora. Quem? Os cães. Os cães não têm acesso a entrar na cidade pela porta. Os cães não podem comer da árvore da vida. Quem come da árvore da vida vive eternamente. Quem não come da árvore da vida tem que passar pelo dano da segunda morte, que é o quê? Lago de fogo e enxofre. Os cães não têm parte no reino de Deus. Os cães não entram na Nova Jerusalém. Os cães vão para o lago de fogo que ainda não foi inaugurado. 7. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos judeus e dar aos cães. Já traduzi, tá bom? 27. Ela contudo replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Vamos falar aqui agora no... Realmente os meus antepassados são cães. E a gente come migalhas mesmo. A nossa vida até hoje foi comer as migalhas. Sabe o que ela estava falando? Me dê as migalhas, eu já estou acostumado a comer migalhas. Porque a minha família, os meus antepassados, são tudo raça de cães. E a gente comeu migalha a vida inteira. A gente foi escravo a vida inteira. A gente foi servo a vida inteira. A gente só viveu do resto a vida inteira. Aí o 26. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Faça como queres. E desde aquele momento a filha ficou sã. Diga glória a Deus. O que a gente sempre ensina? Qual é o passo para eu ser curado? Primeiro, reconhecer que estou doente. O que a palavra fala? Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Mas quem esconde, nunca, eu disse o quê? Nunca prosperará. Quando a mulher, ela confessa, ela admite, ela concorda que ela era da família de cães e que ela comia migalhas, aí Jesus vê que ela reconheceu, que ela confessou, que ela concordou, e aí Jesus libera a bênção sobre ela. Mas você viu o que ela fez antes? No 25, ela porém veio e o adorou. Amém? Ela veio e o adorou. Jesus está falando: confessa, eu vou pegar na tua mão, eu vou te trazer para perto de mim. Tem uma mesa preparada para você, tem um banquete preparado para você. Por que você quer andar como cão comendo migalha, se tem um banquete preparado para você? Levanta a mão e diga: os meus pecados diz respeito a mim, e os pecados dos meus irmãos diz respeito a eles e não a mim. Amém? Fique de pé no seu lugar. Este óleo aqui, eu vou ungir você com ele. A palavra fala que a unção, ela pode nos derrubar ou pode nos levantar. Esta unção aqui é para quebrar o jugo. Então quem estava debaixo da maldição de Cã e confessou, reconheceu, adorou Jesus e não quer mais viver debaixo daquela maldição, e se olha aqui esta unção, ela vai te levantar, vai fazer com que você coma o pão inteiro, não mais as migalhas, vai fazer com que você conquiste e não mais perca as Canaãs que Deus te deu. Mas aquele que continuar sendo cão ou cã, esta unção vai te derrubar. Isso é muito sério. Não continue sendo, porque a unção pode te levantar, mas ela pode te derrubar.
Eu vou descer aí e vou ungir todo mundo. Toda criança pergunta: quem criou Deus? E todo pai sábio diz: ninguém criou Deus. Deus simplesmente é e sempre foi. Ele não teve nenhum começo. Deus nunca terminará. Se Ele não veio a ser, Ele não pode deixar de ser, porque Ele é ser. Deus é a realidade absoluta. Não há realidade anterior a Ele. Ele é tudo que eternamente foi. Nenhum espaço, nenhum universo, nenhum vazio, somente Deus. Deus é totalmente independente. Tudo que não é Deus depende totalmente de Deus. Todo o universo é como nada em comparação a Deus. Tudo que nos maravilha no mundo e nas galáxias é nada quando comparado a Deus. Deus é constante. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não pode ser melhorado. Ele não está se tornando algo. Ele é quem é. Deus é o padrão absoluto da verdade, bondade e beleza. Ele é o mesmo padrão do que é certo, verdadeiro e belo. Deus faz o que lhe agrada e é sempre justo, belo e coerente com a verdade. Deus é a realidade e pessoa mais importante e mais valiosa do universo. Ele é mais digno de interesse, atenção, admiração e deleite do que todas as outras realidades
desprezados, até humilhados, mal entendidos, incompreendidos, lixo, refúgio, inimigos do mundo, ao céu tem acesso, amigos de Deus, classificados como simples loucos, infelizmente não passam de poucos, mas isto não